Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar a falar um pouquinho sobre o Brasil, mais especificamente sobre uma região específica, né, chamada região Centro-Sul do Brasil, utilizando a regionalização que a gente discutiu nas aulas anteriores, né, o processo de diferentes tipos de regionalização, ou seja, nós vamos explicar as principais características da região Centro-Sul para depois nós falarmos um pouquinho das características das demais regiões. É importante lembrar que essa região Centro-Sul está caracterizada de acordo com uma série de questões associadas à sua economia, né, às suas questões naturais, sociais, associadas basicamente ao seu desenvolvimento industrial. Portanto, os enfoques principais da nossa aula, apesar da gente falar um pouquinho das questões naturais, serão as questões de ordem econômica e social. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, é que esse complexo que a gente chama de Centro-Sul, que abarca basicamente, né, utilizando aquela regionalização tradicional do IBGE, quase que inteiramente a região Sudeste, toda a região Sul e parte da região Centro-Oeste, né, ocupa quase um terço de todo o território brasileiro, né, e concentra pelo menos 2/3 de toda a população nacional, principalmente na parte litorânea do Sudeste e do Sul do Brasil. Né? E também é uma região mais urbanizada e industrializada, onde a agropecuária, né, a relação da agricultura e da pecuária é a mais desenvolvida, principalmente dentro das questões dos parâmetros tecnológicos de técnicas modernas. Portanto, associada à questão de urbanização, industrialização e agropecuária desenvolvida, essa região é a região que concentra a maior parte de todos os recursos econômicos do Brasil e é isso que a diferencia das demais regiões. Então, essas características que a gente pode causar a impressão de que esse Centro-Sul é um lugar maravilhoso, de ótimas condições de vida, né, esconde também alguns problemas internos dentro dessa região, né, que a gente consegue perceber que dentro dela também existem grandes quantidades, né, e enormes abismos sociais, uma desigualdade social, principalmente dentro dos grandes centros urbanos e em relação aos centros urbanos aos interiores dessas regiões. E também, além dos contrastes com as regiões, né, da Amazônia e do Nordeste, também existem contrastes internos entre os estados, entre as regiões. Afinal de contas, não é inteiramente essa industrialização, esse desenvolvimento econômico não se dá de forma uniforme por toda essa região. Então, dentro desses contrastes internos, inicialmente nós vamos começar a falar um pouquinho das questões de ordem natural, né? A gente já falou um pouquinho das questões econômicas e sociais, mas a gente precisa abordar também as questões físicas. Então a gente pode perceber que, de acordo com esse mapa, né, do Complexo Centro-Sul, o mapa físico, a gente pode perceber algumas variações altimétricas, ou seja, associadas às alturas, portanto, que vão influenciar diretamente nas questões e nas variações climáticas e botânicas. Então, nós temos grandes variações, diferentemente das demais complexos, né? O complexo da Amazônia e o complexo do Nordeste, né? Eles têm maiores semelhanças entre si, porque lembrando em consideração, nós estamos levando em consideração para essa organização por complexos, né, mais em conta as questões econômicas. Portanto, né, nós abarcamos dentro das questões naturais coisas bastante diferentes. Então a gente pode ver pelo relevo, né, desse complexo, a gente pode concluir que ele é formado por porções de altitudes mais elevadas nas proximidades do litoral, com a presença de uma série de serras, né, superfícies com declive em direção ao interior, ou seja, né, uma diminuição, né, em relação ao interior, para onde geralmente correm parte dos rios, né, e porções de altitudes mais baixas no interior, como as planícies, né, alguns planaltos, né, ou seja, as montanhas estão mais próximas do litoral, né, associado a processos antigos de dobramentos, né, e as áreas mais internas são áreas que vão com a sua declividade diminuindo, chegando até mesmo a ter planícies e planaltos, né, nos interiores desse complexo Centro-Sul. Em relação ao clima, a gente pode entender que nós temos diversos fatores que influenciam, como, por exemplo, a altitude, a posição geográfica, a diferente ação das correntes, né? E isso ocasiona, obviamente, as variações de temperatura e de precipitação. E a gente pode perceber aqui, basicamente, nesse complexo Centro-Sul, né, 4 tipos de clima bem diferentes. Nós temos ali o clima tropical tradicional, quente, né? Porém, um quente um pouco mais seco, ou seja, associado ao interior. Nós temos o tropical de altitude, que está amplamente associado à variação da altimetria, portanto, está relacionado principalmente ao alto das grandes montanhas desses complexos de serras.
Nós temos o subtropical, que está associado à latitude, portanto, abaixo do Trópico de Capricórnio, portanto, são temperaturas que recebem menor insolação, portanto, se recebem menos sol, geralmente são mais frias. E nós temos também o tropical úmido, que é essa área concentrada no litoral, principalmente do sudeste, né, do que a gente caracterizaria como sudeste, que está associada basicamente a um clima tropical extremamente úmido. Úmido por quê? Porque existe uma concentração de umidade vinda do oceano que é exatamente barrada pelo tropical de altitude, ou seja, por essas serras, cadeias montanhosas que impedem que a umidade se dissipe por todo o território. Então a umidade fica concentrada, ou seja, uma sensação térmica muito maior, uma sensação de calor quando está muito quente, muito maior devido à quantidade de umidade que nós temos nessas regiões. Outra questão que a gente pode entender também, associada aí, portanto, a clima e relevo, são as questões associadas à hidrografia, as bacias hidrográficas, né? A gente sabe que nessa região, né, devido aos climas tropicais, tropicais úmidos e subtropicais e tropicais de altitude, nós estamos falando de áreas de intensidade de evaporação. Portanto, nós temos geralmente na região centro-sul uma grande quantidade de chuvas, né? O que faz com que nós tenhamos rios extremamente perenes, ou seja, rios que estão correndo pelo ano inteiro, não importa, né, a quantidade de chuva, nós temos o curso do rio sempre constante, obviamente com aumento do seu volume e diminuição do seu volume na época chuvosas, né? E por causa do relevo nós temos também rios caudalosos, né, ou seja, longos e também bastante recortados em alguns casos, principalmente nas regiões próximas ao relevo, o que é muito utilizado, portanto, para a obtenção de energia hidrelétrica em alguns casos. Então, dentro dessas regiões, né, nós temos rios que nascem nessas regiões, né, mas são muito associados às outras regiões, como é o caso, por exemplo, do São Francisco, que está muito associado ao complexo do Nordeste, mas tem a sua nascente dentro das serras do complexo Centro-Sul. Nós temos ali ainda aí o Paraíba do Sul, o Ribeira, né? Então, nesse complexo, nós temos também algumas bacias hidrográficas que são internacionais, como é o caso da bacia do Paraguai e do Uruguai, que formam o que a gente chama de bacia do Prata. E é extremamente importante nessas regiões porque os rios dessas regiões têm características muito diferentes dos rios das outras complexos regionais. Por quê? Porque nós estamos falando de rios em áreas urbanizadas, e os rios extremamente utilizados para a produção hidrelétrica, rios extremamente utilizados para a irrigação e rios extremamente utilizados para a indústria. Portanto, são rios geralmente muito mais poluídos que os demais rios dos outros complexos regionais, porque são rios por onde as grandes cidades nasceram. Então, as grandes cidades geralmente estão ao redor desses grandes rios, como é o caso de diversos rios ali que a gente pode ver nas regiões de São Paulo, nas regiões do sul do Brasil principalmente. Então, quando eu falo da Bacia do Prata, né, a gente precisa entender o chamada também de Bacia Platina, principalmente pelos nossos pelos países próximos, né, como por exemplo Uruguai, Paraguai e Argentina. Nós precisamos entender que essas bacias elas passam por outros países, né? E quais são as características, como eu já havia dizendo, assim como os demais rios, né, que estão nesse complexo regional, né, esses rios utilizam muita hidrelétrica, porque foi nesse contexto foram ali que surgiram as primeiras hidrelétricas, as principais hidrelétricas do Brasil, porque a industrialização acontece no Sudeste, a industrialização acontece nessas regiões. Então, a necessidade de energia fez com que fossem criadas nessas regiões, né, as usinas hidrelétricas. Outra questão importante também é que existe uma grande captação de água para o consumo humano, para a questão da agropecuária, e também grande parte do despejo do esgoto é feito nessa água. Então, nós temos dentro da bacia Platina e das demais bacias, né, desse complexo regional, o grau elevado de urbanização e industrialização amplia o consumo hídrico, aumenta o despejo de esgoto, né, o que faz com que a qualidade desses rios seja muito diferenciada, né, em relação à qualidade dos demais rios, ou seja, são rios geralmente muito poluídos, como é o caso do famoso rio Tietê, né, que passa por dentro da cidade de São Paulo, né, e é o rio talvez um dos reconhecidamente mais poluídos do Brasil, né, exatamente pelo fato de estar dentro da maior cidade do Brasil, né? Portanto, todas as questões que nós já falamos de captação, uso e poluição, né, nesse rio, por exemplo, são multiplicadas inúmeras vezes devido ao tamanho da cidade. Outra bacia importante, que também estão associadas ali à questão da Bacia do Prata, é o Rio Paraná, que vai desembocar ali na Bacia do Prata, né, que também está associado a algumas questões muito importantes, como, por exemplo, a fabricação, né, a produção de energia hidrelétrica.
né? Essa bacia do Tietê-Paraná, né, do Rio Tietê, que chega até o Rio Paraná, né, é amplamente utilizada e temos, por exemplo, nelas uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, que é a usina de Itaipu, né? Então, ela se dá também pelo fato dessas regiões serem regiões que têm declividades importantes. Então, nós temos uma região entre serras e planaltos, né? E se por serem entre serras e planaltos, tem declividades. E essas declividades são utilizadas para a criação de barragens, né? E essas barragens são exatamente utilizadas para a produção energética. Além das questões, obviamente, que a gente já disse, do surgimento de diversas indústrias ao redor, tanto por causa da proximidade da energia, também quando da proximidade do volume de água. Afinal de contas, a água é bem essencial para todas as atividades humanas, seja o consumo, seja a industrialização, seja a agropecuária. Em relação à vegetação, nós sabemos que as formações vegetais nesses complexos são bastante diversas, né, associadas aos 3 elementos que nós já falamos agora, né? O relevo, os diferentes tipos de clima e os diferentes tipos de bacias hidrográficas e volume de água e assim por diante. Então, nós temos ali uma série de tipos de vegetação diferentes nessas regiões, como, por exemplo, a floresta, conhecida também como Mata Atlântica, né, partes do Cerrado, Floresta das Araucárias, o Complexo do Pantanal, né, as regiões de campo e as regiões de mangue e restinga, né, que estão mais próximas ao litoral. Então, o que são as características principais de cada uma dessas vegetações? A Mata Atlântica, a gente já sabe, né, conhece muito bem, né, tem uma característica principal, o fato de ser uma floresta tropical sempre verde, latifoliada, que as folhas são grandes, largas, né, perene, portanto, o ano inteiro, né, típicas de lugares úmidos, convive muito bem com a umidade, por isso que está caracterizada e próxima do clima tropical úmido. E a gente sabe que cobria uma grande parte do território brasileiro, principalmente do litoral, mas foi extremamente desmatada, se não a mais desmatada de todas as vegetações, devido ao processo de ocupação histórico do Brasil, que foi todo pautado pelo controle, né, e pelo crescimento no litoral, com base no litoral, né? Então nós temos ali, talvez, a mata que nós temos a menor proporção, né, atual em relação à mata original, devido ao processo histórico, desde 1500 até o presente momento, de ocupação do litoral brasileiro. Outra floresta importante, né, e característica única e exclusivamente dessas regiões, são as florestas das araucárias, conhecidas também como mata de pinhais, que basicamente é formada por pinheiros, né, folhas finas, como essa que a gente pode ver na imagem, que são as araucárias. É um clima subtropical, então está associado a uma região mais fria, né, e também ocupava uma grande porção do território, mas hoje em dia foram bastante desmatadas, principalmente para a utilização de pastagens. Outra vegetação muito importante que acontece nessa região, mas como a gente já viu no complexo regional, também acontece em outras regiões, né? Também a gente vai ver um pouquinho de cerrado, tanto no complexo amazônico também quanto no complexo do Nordeste, são formados por vegetação de árvores baixas, espaçadas, muito parecidas com a savana africana. Afinal de contas, a savana é um tipo de cerrado ou um cerrado é um tipo de savana. E essas vegetações têm cascas grossas, troncos retorcidos, arbustos e vegetações rasteiras, como a gente pode ver. Isso basicamente está associado aos solos, que são muito ácidos, né? Os climas com uma estação seca e outra chuvosa, com uma estação muito quente e outra menos quente. Já os campos, outro tipo de vegetação, estão também muito associados às serras, mas às serras lá do sul do Brasil, né? Então, uma vegetação rasteira formada por gramíneas ocupa parte sul do Rio Grande do Sul, portanto, é a região talvez mais fria do Brasil, né? O que faz com que exatamente esse tipo de vegetação aconteça, né? E em muitos momentos sofre também com a questão das geadas, né? Na época mais fria, essa vegetação, devido ao orvalho, pode até congelar durante a madrugada. Outra vegetação importante é o complexo do Pantanal, né? Que é formado por uma série de florestas, cerrados e campos, ou seja, uma mistura, uma área de transição entre outras vegetações próximas, que se distribui por uma planície, né? Que tem uma época extremamente seca e uma época extremamente úmida, que é inundada e forma essas vegetações um berço da biodiversidade brasileira. Outra questão importante que a gente já viu ali, tinha no mapa e a gente não coloca aqui, mas são os mangues. Mangues são as áreas, né, de reprodução próximas ao litoral, né? Ou seja, nas áreas litorâneas, onde o encontro do mar, né, com águas doces, né, formam o mangue, que é uma área de reprodução da vida marinha, muito importante, muito associadas. O problema é que os mangues, por serem única e exclusivamente no litoral, grande parte deles foram destruídos e ocupados, aterrados para a construção de cidades. Então nós temos aí
ainda muito poucos mangues, né, remanescentes, né, principalmente nessa região litorânea bastante úmida do complexo Centro-Sul. Outra coisa que a gente pode perceber, como a gente já vinha dizendo, né, é que toda essa região Centro-Sul talvez a que sofra maior alteração da paisagem pela ação humana. Afinal de contas, é a região por onde se concentra grande parte da população, é a região onde se concentra grande parte da economia nacional. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, pela Mata Atlântica, né, que em 1500 ocupava essa capacidade, tinha essa ocupação. Em 2014, por exemplo, a gente pode ver no mapa somente nesses pequenos espaços, a gente pode perceber que vários motivos, né, estão associados à devastação, não só da Mata Atlântica, mas dos demais biomas também. Por quê? Nós temos a expansão da agropecuária, a exploração de madeira, os processos de urbanização e industrialização, né? Todos esses processos acabam por ocupar o espaço natural desses biomas, né? E, obviamente, esses espaços são transformados em espaços de atividade econômica, seja ela associada ao pasto, associada à agricultura ou associada à construção de grandes hidrelétricas, associada à construção de grandes cidades, mas todas elas recobrem, né, e retiram a formação. Então, por isso que a gente fala que essa região, né, a região Centro-Sul, é a que gerou maior impacto socioambiental devido ao fato da transformação dos biomas naturais em biomas, né, em outros tipos de ocupação, né, e uso do solo. Então, essa maior concentração populacional que a gente vê no Centro-Sul, né, a gente já falou que 2/3 aí, são 2 de cada 3 brasileiros, né, estão associados a principalmente grandes cidades, né? Outra diferença muito grande é que essas concentrações estão associadas a centros urbanos. É nessas regiões que nós vamos encontrar as grandes regiões metropolitanas, ou seja, aquelas cidades, como a gente já viu nas aulas associadas à urbanização, concentram grande parte dos serviços da região. Portanto, as outras cidades surgem ao seu redor como se fossem uma espécie de cidades satélites, né, onde as pessoas trabalham na metrópole e voltam para dormir nas suas casas, estudam na metrópole e voltam para dormir nas suas casas. Então nós temos essa relação, né, e aí acabam surgindo grandes centros, né, metropolitanos, como por exemplo é o caso do centro metropolitano de São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, de todas as grandes capitais do Centro-Sul, como a gente pode perceber, né? A gente pode perceber isso através da coloração dos mapas, onde a proximidade das capitais vai ficando cada vez mais escura, ou seja, os centros metropolitanos associados, obviamente, à densidade demográfica, ou seja, toda a população vive, se 2/3 da população brasileira vive no Centro-Sul, nós temos que entender que grande parte dessa população ainda assim não vive em todo o Centro-Sul de forma espalhada, como a gente pode ver, grandes vazios demográficos, principalmente no Mato Grosso do Sul, né, entre outras regiões. Elas estão concentradas ainda assim dentro dos seus territórios, de cada um dos seus estados, nas regiões metropolitanas principalmente. O único caso que nós temos um pouco mais de dispersão pelo território do estado é o caso de São Paulo, que nós temos cidades grandes, né, mais cidades grandes do que as outras dos outros estados da região. Então, quais são as principais atividades econômicas desse Centro-Sul? A gente sabe que ao longo da história, né, várias atividades econômicas foram se concentrando nessa região. A primeira grande atividade econômica que se concentra nessa região é a exploração do ouro, que vem logo na sequência ali do fim da decadência, né, da exploração da cana-de-açúcar, que está associada ao complexo do Nordeste. Então, gradativamente, com a exploração do ouro, né, várias pessoas começam a fazer migração do Nordeste para o Sudeste. Há uma transferência da capital, Salvador, a capital passa a ser o Rio de Janeiro, né? O que acontece é que mais pessoas, a cidade do Rio de Janeiro começa a crescer. A instalação da família real em 1808, quando chega aqui, faz com que a cidade comece a crescer também, né? Então o que acontece é que gradativamente todas as atividades econômicas do Brasil vão sendo concentradas inicialmente no Sudeste e depois vão se dispersar por todo o complexo Centro-Sul. Então nós temos ali a promoção do povoamento da região sul, feita pelo governo, né? Nós temos ali a economia do café, que vem logo na sequência, né? O acúmulo de capital, e a partir da economia do café, a industrialização, né? Ou seja, desde a exploração do ouro até a industrialização, né? O processo inicial de industrialização, todas as atividades econômicas estão voltadas ao Sudeste, principalmente ao Sudeste, mas também à região Centro-Sul. O que acontece é que a gente vê esse fato da concentração populacional, da concentração econômica, está associado a esses processos econômicos que ocorrem no nosso território, no território do complexo Centro-Sul. E a gente pode perceber, através desses mapas que a gente vai ver agora, como que isso, apesar de estar se dispersando, né, por outras regiões, ainda é
uma área de bastante concentração. A gente pode ver aqui nesse primeiro mapa as indústrias, ou seja, uma atividade econômica importante, fundadas antes de 1969. Né? Como a grande maioria das indústrias tinham sido fundadas ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro, no meio do caminho entre os dois. Algumas ali no Paraná, algumas na região sul e pouquíssimas ali em outras regiões ou outros complexos regionais do Brasil. O que acontece é que, por mais que exista uma dispersão, ou seja, as indústrias começam a surgir em outros lugares, ainda assim existe uma concentração. Existe uma dispersão dentro da própria região do complexo Centro-Sul, como a gente vai poder ver no mapa que a gente vai ver em sequência. Então, a gente já falou, né, de todo o processo histórico, né, de economia, da economia, como ela vai se concentrando. E a gente sabe que todo esse processo histórico faz com que o Centro-Sul, esse complexo Centro-Sul, exerça um comando e uma influência territorial sobre o restante do país. Por quê? É nessas regiões que estão os principais centros de decisão do país. É nessa região do complexo Centro-Sul que está a capital federal, que é Brasília. É nessa região que está, por exemplo, o Rio de Janeiro, que recebe, por mais que não seja uma capital econômica a nível de São Paulo, mas tem uma visibilidade internacional associada ao turismo, associada à forma como o mundo vê o Brasil através do Rio de Janeiro. Também nós temos o Rio de Janeiro com uma centralidade importante, principalmente como se fosse uma espécie de vitrine do Brasil. Outra coisa importante também é que nós temos a maior metrópole nacional, não só nacional, regional de toda a América do Sul, que é São Paulo. Então nós temos São Paulo como o maior provedor econômico do país, né, e uma das maiores cidades econômicas do mundo, né, acontecendo dentro dessa região. Então, o que acontece é que as grandes redes de comunicação, as maiores empresas multinacionais, os sedes comerciais, a bolsa de valores, tudo está concentrado nessa região, principalmente em São Paulo, mas dentro do complexo Centro-Sul. O que acontece é que existe uma concentração de dinheiro dentro dessas grandes capitais, né, e nas regiões próximas a elas, o que faz com que o Centro-Sul concentre, né, grande parte da economia nacional. Então, o que acontece é que existe, além da concentração industrial, uma concentração financeira que dá ao Centro-Sul, né, uma importância muito maior, né, em relação aos demais complexos regionais. E para poder entender isso, a gente pode ver a partir, né, dessa relação, olha só como a gente pode ver como que a questão do comércio interno, do comércio externo, como que existe uma concentração que, apesar dos últimos anos estar se diminuindo, a gente pode perceber que ainda existe uma concentração e o caminho para a completa diminuição dessa centralidade do Centro-Sul ainda é muito longo. Então, um dos fatores que deveria acontecer para que o Centro-Sul perdesse um pouco dessa importância, dando importância a outras regiões do Brasil, né, é transportes e infraestrutura nas demais regiões, né, criando uma rede de interligação, né, que fizesse com que outras regiões conseguissem competir. O que, na verdade, acontece, na grande maioria, é que existe uma diminuição da centralidade das grandes capitais do Centro-Sul, mas para o surgimento de outras centralidades dentro do próprio Centro-Sul. Então, a gente pode perceber que, olha só, o Rio de Janeiro, sim, em 1968, representava 16%, né, da industrialização, podemos dizer assim, hoje em dia, né, representa menos de 10%. São Paulo, de 57%, hoje em dia representa 30%, mas ainda são números extremamente expressivos se a gente, por exemplo, contar como toda a região Nordeste representando a mesma coisa que o Rio de Janeiro, né? E 3 vezes menos que São Paulo. Então a gente pode perceber que, apesar de haver uma mudança, essa mudança ainda está longe de atingir patamares, né, que coloquem as regiões em patamar de igualdade. E para poder finalizar, a gente entender esse processo que vem dizendo de que há uma dispersão, mas essa dispersão ainda está muito associada às novas regiões dentro do próprio Complexo Centro-Sul, a gente pode ver esse mapa e comparar com aquele que a gente viu, né, recentemente. As indústrias fundadas após 1995, ou seja, indústrias que têm 25 anos aproximadamente. Como existe maior dispersão, né, dentro do território nacional, dentro dos outros complexos regionais, mas principalmente dentro do Complexo Centro-Sul, né, como, por exemplo, ao redor de todo o estado de São Paulo, ao redor de grande parte do sul do Brasil, né, entre regiões de Minas Gerais, como a gente pode perceber surgindo em Brasília, ali também nas proximidades, né, como a gente pode perceber uma série de indústrias surgindo, mas todas elas ainda dentro do Centro-Sul, né, e isso tudo está evidenciado a partir daquela concentração histórica, econômica, populacional, né, das grandes universidades que estão aqui ainda, apesar de haver tentativas de ampliar isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido as questões naturais, as questões históricas e econômicas que fazem do Centro-Sul a região concentradora econômica, política, né, do nosso país.
para as próximas aulas a gente vai entender um pouquinho dos outros complexos regionais para a gente poder compreender as diferenças, né, e no que eles se pautam, cada um deles, em relação à natureza, economia, sociedade, população e assim por diante. Bom, pessoal, um abraço e até mais.